Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando Eletrônica. Neste vídeo, vamos apresentar o projeto de um alarme de temperatura usando o circuito integrado 555. Abaixo você pode observar três tipos de circuito, sendo que são funcionamentos diferentes. Em um circuito o buzzer será acionado ao cair a temperatura, já no outro circuito será acionado ao se elevar a temperatura. Alarme de temperatura sem potenciômetro. Aqui temos o circuito que aciona o buzzer ao cair a temperatura, invertendo o resistor R1 e o termistor R4 de lugar. Pode ser usado para acionar o buzzer ao subir a temperatura. O valor do resistor R1 é o que determina em qual temperatura o buzzer vai ser acionado. A seguir vamos apresentar os circuitos utilizando um potenciômetro no lugar do resistor R1. Desta forma você consegue fazer um ajuste mais fino apenas rotacionando o potenciômetro. Alarme de temperatura com potenciômetro, ao esfriar. Aqui temos o circuito que aciona o buzzer ao cair a temperatura. O potenciômetro VR1 serve para ajustar a temperatura que você quer que acione o circuito ao esfriar. Veja que nesse circuito o termistor R4 está na parte superior, e o potenciômetro VR1 está na parte inferior. Alarme de temperatura com potenciômetro, ao esquentar. Agora aqui temos o circuito que aciona o buzzer ao subir a temperatura. O potenciômetro VR1 serve para ajustar a temperatura que você quer que acione o circuito ao esquentar. Veja que nesse circuito o termistor R4 está na parte inferior, e o potenciômetro VR1 está na parte superior. Um alarme de temperatura é um circuito eletrônico que alerta quando a temperatura ultrapassa um valor predefinido. Utilizando o 555 em modo comparador junto com um sensor de temperatura, é possível criar um alarme sonoro eficiente e de baixo custo. Aplicações incluem monitoramento de temperatura em dispositivos eletrônicos, sistemas de aquecimento e ambientes industriais. O que é o 555? O 555 é um circuito integrado versátil usado em uma variedade de aplicações como temporizadores, osciladores e circuitos de alarme. No modo comparador, o 555 aciona a saída quando a entrada atinge uma tensão de referência. Essa característica é útil para criar circuitos que respondem a mudanças de temperatura. Funcionamento. O 555 monitora a tensão do sensor de temperatura, como um termistor NTC ou um LM35. Quando a temperatura excede um nível predefinido, a resistência do sensor muda, alterando a tensão no pino de entrada do 555. Quando a tensão ultrapassa o limiar definido, o 555 ativa a saída, acionando um buzzer ou alarme sonoro. Lista de componentes. Um circuito integrado 555. Um capacitor eletrolítico de 100 microfarads. Um LED vermelho, um buzzer. 2 resistores de 1K. Um potenciômetro de 100K. Um termistor, aqui também pode ser usado um sensor LM35. Uma bateria de 9 volts. Fios para as ligações. Veja abaixo o esquemático dos três circuitos. Circuito sem potenciômetro. Circuito com potenciômetro ao esfriar. Circuito com potenciômetro ao esquentar. Agora veja abaixo os três circuitos montados em placa de circuito impresso. Circuito sem potenciômetro. Circuito com potenciômetro ao esfriar. Circuito com potenciômetro ao esquentar. Funcionamento do circuito. Como funciona? Temperatura normal. O sensor de temperatura mantém uma tensão abaixo do limiar de acionamento no pino 2 do 555, e a saída permanece desligada. Temperatura alta. Quando a temperatura aumenta, a tensão no pino 2 do 555 cai abaixo de 1/3 da VCC. Isso ativa o 555 e faz o transistor conduzir, ligando o buzzer. Ajuste de sensibilidade. O potenciômetro permite ajustar o ponto em que o alarme é acionado, ajustando a resposta do circuito. Aplicações do alarme de temperatura. Exemplos de aplicações: monitoração de dispositivos eletrônicos, controle de temperatura em sistemas de refrigeração, ambientes industriais, alarmes domésticos, sistemas automotivos. Benefícios do circuito de alarme de temperatura. Baixo custo. Os componentes são econômicos e fáceis de encontrar. Fácil de montar. Pode ser montado em uma breadboard ou em um PCB simples. Alta sensibilidade, permite ajustes precisos para diferentes faixas de temperatura. Portabilidade, o circuito é compacto e pode ser alimentado por uma bateria. Conclusão. O circuito de alarme de temperatura com 555 é uma solução eficaz para monitoramento de temperatura. É versátil e pode ser adaptado para várias aplicações industriais e domésticas. A montagem simples e os ajustes fáceis tornam este circuito uma excelente opção para iniciantes e profissionais em eletrônica.
Agora veja o funcionamento dos três circuitos. Este primeiro circuito é sem potenciômetro. Para fazer ajustes é necessário realizar a troca do resistor R1 até conseguir chegar na temperatura desejada. Neste segundo circuito é com potenciômetro. Para fazer ajustes é necessário rotacionar o potenciômetro VR1 até conseguir chegar na temperatura desejada. Neste modo temos o acionamento ao cair a temperatura. Agora neste terceiro circuito é com potenciômetro. Para fazer ajustes é necessário rotacionar o potenciômetro VR1 até conseguir chegar na temperatura desejada. Neste modo, temos o acionamento ao subir a temperatura. O material apresentado está disponível para baixar na descrição deste vídeo. Deixe seu like.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.